Muito bem. Todavia, continuando, ao lado dos hábitos úteis e que facilitam o desenvolver da nossa vida, formam-se muitas vezes também outros que, ao invés disso, a complicam, a dificultam e constituem um conjunto de superestruturas e condicionamentos que limitam a nossa liberdade, nos tornam escravos e, sobretudo, impedem o desenvolvimento e a realização da nossa natureza autêntica, do nosso ser real. Estava conversando hoje, pela manhã, com uma assistente social a respeito desse aspecto. Ela lembra do trabalho que nós desenvolvemos na época do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. E ela sente falta, porque a nossa época foi uma época muito produtiva, né? Tivemos muitas qualificações, fizemos muitos cursos, entende? Coisa que hoje não se fazem mais. Apagou-se este lado positivo de formação. Então ela trabalha no setor de crianças que são não abandonadas, são retiradas das mães usuárias de drogas. Veja bem, ao lado dos hábitos úteis que facilitam o desenvolver da nossa vida, existem também outros que, ao invés de facilitar, complicam, que é o usuário de droga. O usuário de droga, ele fica escravo, aqui está dizendo claramente, entende? Uso de certas substâncias que escravizam. Ao invés de desenvolver uma abertura para o ser real, ele afunda o indivíduo em um poço fundo difícil de sair. Acreditamos, por exemplo, que temos liberdade nas escolhas, nos afetos, nas nossas ideias e opiniões, e não percebemos que muitas vezes as ações, sentimentos e pensamentos não provêm de uma nossa fonte interior, livre e autêntica, mas apenas dos condicionamentos e hábitos inconscientes que nos incitam a nos comportarmos não de um modo individual, mas coletivo, isto é, um modo que se conforma com o ambiente, com a sociedade a qual vivemos, com a educação que absorvemos e assimilamos passivamente. Isso são, como por exemplo, a Cracolândia. A Cracolândia é um lugar onde vive pessoas que se afinam àqueles hábitos. Um hábito de ficar o dia inteirinho fumando o baseado, fumando crack, a pedra, e assim por diante. Agora, existem os hábitos saudáveis, entende? Aqueles outros que se entregam em desenvolvimento de estudos, de pesquisas, de outras áreas altruístas. Eis porque não conseguimos resolver o dualismo que existe em nós, entre aspirações, convicções profundas para a realização do eu e o real comportamento exterior e as exigências pessoais. Nós encontramos dificuldades, né? Por que nós encontramos essas dificuldades? Vamos ver. Como, pois, podemos resolver esse problema? Pergunta a doutora Batá. Como podemos nos libertar de tais condicionamentos, dessa dramática dicotomia que nos despedaça? Existe a possibilidade de fazê-lo? Eu lembro que quando convivia com os meninos no grupo de autoajuda,
no grupo Amor Exigente, que eu recomendo a todas as pessoas, porque é uma filosofia excepcional de autoajuda, a dificuldade que eles tinham de se libertar, né? A dramática dicotomia que despedaçava os meninos. Existe a possibilidade de fazê-lo? De resolver esse problema? Sim, responde Dr. Avatar. Existe, porque em nós, latente, está a força, a luz, a realidade do nosso eu. A centelha divina, viva e poderosa, mesmo que seja apenas de forma potencial, contendo a verdade, a autenticidade e, assim, a faculdade de discernir o verdadeiro do falso, o real do ilusório. Isto precisa de ajuda. Nem sempre a pessoa consegue fazer isso sozinho, necessita de uma orientação. Essa luz latente, embora quase sepultada e obscurecida pela névoa das ilusões e da falsa consciência, está sempre ali e vive e anseia manifestar-se e palpita como um coração vigoroso, arde como fogo oculto e é sua pressão e seu ardor encerrado que nos causam mal-estar, perturbação e angústia, quando tomamos o caminho errado, quando recaímos nas reações costumeiras, quando ao invés de termos a coragem de encarar de frente a verdade, preferimos voltar nossos olhos para as falsas imagens, quando ao invés de enfrentar os caminhos solitários da verdade, tomada de consciência, escolhemos a usual e fácil trilha, batida pela maioria, e nos perdemos em veredas colaterais, ao invés de subir em heróica solidão para o cimo áspero, ignoto, mas fúlgido da montanha da verdade. Nós vamos encontrar isso com muito acerto, os conflitos dos apóstolos. Os conflitos dos apóstolos. Uma que saiu da amargura e voltou para a amargura numa recaída foi Maria de Magdala. Maria de Magdala saiu de uma amargura, de um vício tirado pelo mestre, né? E teve uma recaída, voltou de novo no ponto de partida e novamente foi retirada pelo mestre e não recaiu mais. Isto acontece lá com os apóstolos, desde as épocas crísticas. Antes, inumeráveis outros exemplos que poderíamos citar, não é? Nós estamos repetindo os modelos, porque não que tenhamos vivido, mas foram modelos vividos por outros. E igualdade é nós. Devemos fazer, continua o Dr. Avatar, com que apareça essa centelha sepultada, devemos abrir o caminho para liberar a luz oculta e fazer arder o fogo da nossa consciência real. E para fazer o que desejamos, é preciso a purificação, entendida no verdadeiro e mais completo sentido da palavra. O termo purificação vem da raiz sânscrita pur, que significa livre de mistura, ou seja, puro, né? Assim,
A verdadeira purificação é um processo alquímico realizado na interioridade que pouco a pouco libera os veículos pessoais de tudo quanto é espúrio, construído, falso e não pertence à sua verdadeira natureza, fazendo surgir assim a energia incontaminada e pura em sua verdadeira essência. A purificação, ela vai fazer com que a gente depure o nosso íntimo. É necessário que haja esse expurgo. Nós estamos vivendo o período de expurgo. Por quê? Porque nós estamos passando para um mundo de provas e expiações para o mundo regenerador. Este mundo regenerador não comporta mais os nossos abusos, os nossos desacertos, o nosso desalinho. Então precisamos estar firmes para podermos pertencer à nova modelagem que o plano está se preparando para a chegada dos espíritos do mundo regenerador. Voltaremos.